Olá, vitrinautas! Começando aqui mais um Olhar Vitrine. Esse programa aqui é um videocast, onde trata das notícias, das últimas notícias, e faz um comentário sobre as últimas notícias. Passa aí as principais notícias que rolaram durante os dias anteriores, a semana que passou, e bate um papo com vocês, com todos os vitrinautas. Você que está nos assistindo, não esqueça sempre de fazer o seu comentário. Você pode fazer o seu comentário ao vivo pelo chat, né? Ou mandar o seu comentário, a sua sugestão para o WhatsApp 94 591 1084. Ok? Vamos começar hoje, vamos bater um papo, vamos dialogar um pouco, conversando sobre cada notícia que tiver por aqui, tá? E você não se esqueça, antes de entrar, assim que você estiver assistindo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, entre lá, inscreva-se no canal Vitrine do Giba, mande seu recado, compartilhe, curta, porque você estará ajudando não só o programa Olhar da Vitrine, mas todos os outros programas feitos pelos nossos vitrinautas, Tiro da Vitrine, Bar do Giba, Conexão Vitrine, os debates que temos aqui no canal e muitos outros programas que aos poucos nós iremos colocar aqui para vocês. Esse aqui é mais que como eu disse, um podcast, né? Um videocast. Então não se esqueça, o GibaZap é 5511 9459 11084. Muito bem, vamos começar então pela primeira notícia aí que nós vamos comentar, né? A primeira notícia que nós vamos comentar é uma notícia que vai, de certa forma, percorrer todo um período aí até maio, mais ou menos, porque vai ser mídia, vai dar mídia, e já começou com uma notícia antecipatória, né? O ministro Ricardo Lewandowski antecipou a sua aposentadoria, e isso vai acelerar a disputa por uma vaga no STF. É provável que o escolhido seja o Zanin, mas vamos aguardar o desenrolar dos próximos acontecimentos. Tá? Por enquanto, a matéria da semana é a antecipação da aposentadoria do Ricardo Lewandowski. Isso vai fazer com que o governo Lula acelere e escolha. E é provável que ele escolha esse candidato assim que ele retornar dos Estados Unidos. Da China, né? Da viagem da China. Aqui ele iniciou. E hoje, dia 10, né? Também a gente vai falar aqui sobre os 100 dias do governo Lula, então iremos fazer esse comentário. Enquanto isso, vamos rolando aqui notícia regional, porque eu quero chegar numa outra notícia mais ampla, que é aqui na Grande ABC, né? O prefeito de lá estava ignorando os servidores, era a matéria do Diário do Grande ABC, certo? Do dia 29 de março, ignorando os servidores, e tinha uma greve lá para o reajustes, né? Mas isso é basicamente para poder dizer o seguinte: lá em Minas, o Zema, que se elegeu com discurso, né, do Partido Novo, que não precisa de gastos, etc. O que ele fez? Ele propôs um reajuste para o seu próprio salário, né, quadruplicando o salário dele e com efeito do vice e dos seus secretários, causando uma baita de uma polêmica entre a base e a oposição. O salário dele, que era de 10 mil reais, né? Ainda 10 mil reais atuais, pula para 37 mil reais e meio agora, já no próximo pagamento que ele for receber. É realmente um acréscimo volumoso na sua conta, né? E é contraditório com alguém que diz que não precisa, que é empresário, que se elege dizendo que não precisa do dinheiro do governo, né? Porque não é necessário. A gente já viu essa história antes em outros estados, e também está acontecendo no estado das Minas Gerais. Muito bem. Olha,
Uma situação muito complexa essa, né? Eu acho que a gente tem que repensar um pouco a questão dos salários, mas também, principalmente, do salário de vereadores. As cidades aí minúsculas, com vereadores ganhando um salário absurdo. Eu não acho que tem que ser de graça, tem que trabalhar pelo povo e não receber. Mas também não acho que não pode ser um valor tão exorbitante como os que são pagos pelo contribuinte, pagos pelo cidadão a esses políticos. A gente tem que dar uma maneirada nessa questão. Muito bem, uma outra coisa que me chama a atenção da semana, que foi matéria na semana, é aí o retorno do presidente Jair Bolsonaro, né, que volta ao Brasil. Então, assim, está aí a jornal Gazeta de Alagoas, da família Arnon de Mello, ou seja, da família do Fernando Collor de Mello, jornal de lá, um jornal bem antigo, né, falando depois de 89 dias nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou no início da manhã do dia 30 de março, em Brasília. Olha, a recepção dele não foi como a gente imaginava que fosse, né? Teve umas pessoas lá, teve pessoal que foi receber, mas não foi aquela recepção maravilhosa. Tanto é que o jornal Correio Brasiliense trouxe a seguinte manchete: retorno dos Estados Unidos. Bolsonaro chega com recepção modesta. Sem a esperada volta apoteótica ao Brasil, ex-presidente tenta explicar o caso das joias que está sob investigação da PF. Por falar nesse caso das joias, a imprensa já deu uma maneirada nessa coisa das joias, né? Foi uma coisa de uma semana, 2 semanas só de matéria, já deu uma esfriada nessa questão das joias, certo? A retenção indevida das joias, dos presentes recebidos das Arábias. Então tá aí. Ele voltou, uma recepção modesta, mas não podem pensar que ele já morreu politicamente. O bolsonarismo está vivo, tem muitos adeptos, talvez aqueles que votaram em Bolsonaro não escolham Bolsonaro novamente, escolham uma outra pessoa, né, mais do campo conservador, mas a presença de Bolsonaro no cenário político aí está, né? Muito bem. Continuando aqui, então tá essa questão. Eu gostaria muito de ouvir depois a opinião de vocês sobre essa questão. Bolsonaro ainda ressurgirá das cinzas, até sendo provável candidato, ou ele não terá condições de ser candidato, porque ele pode ter sua candidatura cassada, né? Ou até mesmo, em última instância, que eu não acredito muito, até ser preso, né, por alguns crimes eleitorais, etc. Eu acho muito difícil. Mas fica aí a dica para todo mundo. Mande aí no WhatsApp, mande aí depois nos comentários do grupo, né? Nos comentários do grupo você coloca lá se está no YouTube. O que acontecerá com o Bolsonaro? Qual a sua opinião? Não vou fazer censura nesse caso, que não é o objeto desse programa Olhar Vitrine. Tá? Mas a Isto É, nessa semana, traz uma capa. A capa é justamente sobre isso, dizendo que Bolsonaro não terá vida fácil, com riscos de ficar inelegível e de ser indiciado por desvio de joias na sua volta ao país. O ex-presidente começa a enfrentar problemas de toda a ordem com a justiça e se mostra cada vez mais enfraquecido como eventual líder da oposição. Essa é a capa da revista Isto É dessa semana. E aí, lá dentro da matéria, eles falam o seguinte: ele encolheu. Ele quem? Ele, Bolsonaro. Aí
tudo abre aspas aí, né? Recepção esvaziada, cerco jurídico e a falta de vocação para encarnar, né, um líder democrático deixam Jair Bolsonaro paralisado nos próximos dias. E o TSE pode selar o seu destino político ao torná-lo inelegível. Muito bem. Então, aí a volta do Nito, né? Muitos, né, que eu admiro, eu acho que é um momento de reflexão, inclusive de realinhamento das forças desse lado aí, né? Ainda durante muito tempo, na minha opinião, ficaremos polarizados pelo seguinte, porque é difícil aparecer o chamado terceira via com capacidade de manter, né, um cabedal político forte para romper essa polarização. Então, assim, ela é ruim, pode ser ruim, mas a polarização ainda é um fato. A polarização ainda é um fato no país. Vamos aguardar os desdobramentos dos próximos dias, a gente vê se vale a pena as pessoas investirem ainda no Jair ou vão procurar novos, né, Tarcísio, o próprio Zema que eu falei aí, ou outros, né, para representar o seu campo, né, o campo político, que estamos numa democracia e esse é o jogo da política mesmo, né? Muito bem. Vamos mudar de assunto um pouquinho? É o seguinte. Âncora limita alto do gasto a 70% da receita e prevê contas no azul em 2025. A outra grande notícia da semana foi a apresentação do plano para substituir o teto de gastos, apresentado pelo ministro Haddad, junto com a Simone Tebet e sua equipe, né, econômica. Então, apresentou para o Lula gostou, né, desse texto apresentado pelo Haddad, um texto que prevê 0,5%, né, 0,5% a meta de superávit do produto interno bruto prevista para 2025. Mas aí você me pergunta, o que é essa âncora fiscal, o que é essa proposta? Então, a principal regra, né, o crescimento dos gastos do ano será limitado a 70% dos avanços das receitas. Então, o que é a receita? É a arrecadação do governo com impostos e transferências, certo? Nos últimos 12 meses, certo? Assim, as despesas devem crescer menos do que as receitas. Um outro limite colocado, um segundo limite, é que as despesas vão seguir também um outro parâmetro. Terão um crescimento real acima da inflação de 0,5% a 2,5% ao ano. Então, veja aí que é um assunto meio, você pode achar estranho, mas isso é importantíssimo para a gente garantir a estabilidade econômica do país. Tá? Então, é um tema que vai ficar lá no Congresso, vai girar, vai ter muita polêmica, porque é um tema muito importante, tá? Para manter a economia, manter o crescimento, manter a estabilidade econômica e a gente não ter inflação. Os motivos para não ter inflação, certo? Então, esse plano foi apresentado, já teve um certo aval do mercado, o mercado reagiu razoavelmente bem, não reagiu tão contrário a esse projeto, né? Que um projeto de investimento em 75 bi, apresentado pelo ministro do Planejamento, Simone Tebet, e pelo ministro da Economia, Fernando Haddad. Tá? Então, esse é o novo arcabouço fiscal. Tá? Acho que, a princípio, houve um estranhamento do mercado, mas depois o que a gente tem visto nas notícias é que o texto está legal, está razoável, tem que fazer alguns acertos, né? E vamos acompanhar, porque isso é apenas o começo dessa história. Apenas o começo dessa história. E aí
O Haddad disse o seguinte sobre esse assunto, né? É hora de cobrar quem não paga, porque lá também está previsto um aumento na arrecadação, a taxação de sites de apostas e do e-commerce, tá? Então, olha, atento a isso, né? O e-commerce, as taxas, porque ter tanto site de aposta como e-commerce não pagam taxas, né? Então vão pagar mais, vão pagar taxas, vão aumentar. Essa que é a proposta do Fernando Haddad. O Fernando Haddad disse que a taxação do comércio eletrônico ilegal renderia até 8 bilhões para os cofres públicos. É uma grana extremamente razoável, né? Extremamente razoável. Muito bem, vamos partir para o próximo aqui. Então, assim, ainda essa questão do arcabouço fiscal, nós teremos desdobramentos futuros. É um tema que vai girar no Congresso, vai ser o primeiro grande teste do governo Lula no parlamento. Será que aprova? Será que aprova? É lá que nós vamos ver as forças políticas atuando para aprovar ou reprovar esse projeto, que é o projeto mais importante nesse momento do governo Lula, né? Porque ele lida com como é que ele vai pavimentar os anos posteriores, certo? Muito bem, estou aqui agora dando uma calminha, porque é o seguinte, quem fica do meu lado, às vezes falando alguma coisa, é a Matilda, né? A Matilda fica, É a Matilda, que depois a gente vai falar da Matilda mais pra frente. Hoje eu não vou falar muito da Matilda, eu vou deixar pro próximo. A Matilda fica aqui na minha orelha, falando o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. Olha, um outro assunto que passou a semana e que a gente não poderia deixar. Bom, primeiro eu queria mostrar umas duas capas interessantíssimas, né, do Globo. Uma falando sobre a nova realidade artificial, que eu até separei aqui, ó, que é como a inteligência artificial tem agido. Por isso que houve um break na semana passada também, anterior, né? Houve um break das grandes empresas no desenvolvimento, nesse grande salto tecnológico. Porque ela conseguiu montar, né, uma futura coroação do rei Charles. Né? Então, isso começou a assustar não só a população, como os especialistas, porque era um salto sem precedentes na história da tecnologia. Então, aí foi essa matéria aí, que é a matéria retratada aqui no jornal O Globo, Nova Realidade do Globo. E aí também nós tivemos aí uma semana de marés altas nessa região, né? E também o Papa lá no Domingo de Ramos, recebendo as crianças, o Papa ainda debilitado, mas parece que uma leve recuperação. Agora, gente, vamos para um assunto também delicado. É que os grupos de ódio de fóruns ocultos para redes sociais estão atraindo muitos jovens, e principalmente em algumas redes específicas, que eu não vou citar o nome aqui, tá? Em algumas redes específicas da internet, redes que você sabe que são redes mais vulneráveis. O Ministério da Justiça coloca um número aí para vocês entrarem em contato, né? Desculpa, não é um número para entrar em contato, é um número de casos já acontecidos, de atentados, de alertas, um laboratório que eles têm lá de observação. 134 números de atentados emitidos desde 2021, e é muito complicado isso, né? Vai distorcendo a juventude, os adolescentes são os principais alvos, né? Porque em busca de aceitação, eles são atraídos por ideias radicais, a gente sabe muito bem disso, e a consequência disso
É o que nós vamos discutir agora para o que aconteceu durante a semana, né? Os ataques às escolas, né? Lá no Rio, em Santa Catarina, 4 crianças foram mortas, né? E 41, somando 41 vítimas desde 2020, 2002. Então, a partir de 2002, houve um ascenso, um crescimento no número de atentados e de mortes que nós tivemos. Tivemos casos em Suzano, todo mundo sabe aquele caso horrível de Suzano. Tivemos casos na Bahia, tivemos casos aqui em São Paulo mesmo, em algumas escolas, em Salvador, tivemos casos em Alexandria, no Goiás, em Aracruz, no Espírito Santo. Então, assim, e no Rio de Janeiro também tivemos casos, né? Tivemos casos em São Caetano do Sul, com um morto, lá na terra do nosso grande amigo Celso Montal. Então, há um crescimento nesse caso aí, muito sério. No caso de Santa Catarina, o homem que invadiu lá, que nós não vamos, estamos seguindo a regra de não falar nome, de não dar visibilidade, assim como a maioria dos meios de comunicação. O agressor de 25 anos usou uma machadinha, canivete, fez o ataque, feriu, além de matar 4 crianças, feriu outros 4 alunos. Olha, e tem uma coisa que não está aqui, que uma das professoras que ajudou lá a segurar, né, a controlar o agressor, ficou tão traumatizada nesse período que teve um ataque cardíaco, né? Mas está bem recuperando, mas teve um ataque cardíaco. É um estresse mesmo provocado pós, né, o acontecimento. Esse homem invadiu lá a creche que atacou crianças de 5 a 7 anos. Foi um choque aí. E quando entra a questão, né, os massacres da escola trazem várias perguntas, né, vários questionamentos que a gente tem que levar e discutir em consideração. Porque não é um fato. Porque quando acontece isso, todo mundo vai lá, culpa disso, culpa daquilo outro, culpa dos jogos eletrônicos, culpa da televisão. Sempre culpa alguma coisa, mas não é essa questão é uma questão muito mais complexa. Não envolve apenas um fator. Envolve bullying, sim, envolve problema de sanidade mental, né, preconceitos. É um conjunto da obra. Né? É um conjunto da obra. Então não é apenas um fator que leva a essa questão. Estou dando boa noite aqui para Lu Oliveira, participando aqui do nosso Olhar Vitrine. A Lu, que é nossa vitrinalta lá no Giro da Vitrine, sempre participando no Giro da Vitrine e também acompanhando aqui o Olhar Vitrine. Eu queria, então, nessa questão, voltando aqui ao assunto dos ataques às escolas, dar uma opinião de alguém que jogou muito videogame, joga videogame, gosta de videogame, porque sempre nessa hora aparece uma desculpinha que é ficou muito assistindo videogame, e aí o videogame em jogos é o grande vilão. Vamos primeiro ouvir o que nos tem a dizer nosso grande vitrinalta. Boa noite, pessoal, ouvinte do Olhar Vitrine. Aqui quem fala é Celso Montal, de São Caetano do Sul. Pessoal, há tempos que sempre que acontece um crime em alguma escola, o ato é atribuído imediatamente aos jogos de videogame. Desde Columbine, nos Estados Unidos, em 99, depois aqui no Brasil, em Suzano, em março de 2019, onde 8 pessoas morreram, deixando 11 feridos. E agora, novamente, volta à tona o assunto com ataque em Blumenau. Não são só os videogames que entram na mira, filme também. Filme, quadrinhos, música, livro, tudo isso pode ser alvo. Mas os jogos eletrônicos parecem ser os alvos mais preferidos porque são mais frequentes, né?
são mais utilizados pelos jovens, relacionado inclusive ao comportamento de alguns jovens, né? Então, alguns pais desinstruídos logo tiram o videogame do filho porque acha que o filho está ficando mais agressivo. Bom, enfim. Pode ser sim que jogos violentos despertem um lado mais violento em uma pessoa, desde que essa pessoa, claro, já possua algum tipo de distúrbio psicológico, mas não é o videogame que transforma o ser humano em alguém violento. E não sou eu que afirmo isso, não. Há estudos confirmando, e quando se atribui logo após um massacre o ato, né, a um jogo de videogame violento, a tendência é que o governo, né, as autoridades, coloquem um ponto final e acaba por isso mesmo. Ao meu ver, pessoal, esse é apenas um exercício de reflexão que vale a pena ser posto em prática, né? Um jogo violento não é uma escola de assassinos, mas nem por isso devemos nos esquivar da responsabilidade de identificar e combater o problema que existe em muitas comunidades de jogadores, né? Então fica aí a minha opinião. Eu sou um grande apreciador de videogame há muitos anos e eu não mato nem barata. É isso aí, pessoal. Valeu, falou! Muito bem. Vocês viram aí a opinião do grande Celso Montal, que é uma opinião extremamente válida, porque realmente, como eu falei, não é apenas um único fator que faz com que haja esse tipo de agressão nas escolas, né? Então a gente tem que realmente controlar muito, né, para isso. É isso aí, o Olhar da Vitrine com vocês. Participe, faça como a nossa colega aqui, do Oliveira, né, falando aqui sobre, está dando uma informação aqui interessante. Está rodando na internet no dia 20 de abril, olha só que coisa, não, isso não pode. Esses tipos de não pode, eu digo, não pode a gente contribuir para espalhar esse tipo de informação, né? Realmente é um perigo. Por isso a gente fala, uma das grandes questões é justamente esses traços digitais que a gente encontra nessas pessoas, né? Que acompanham esse tipo, que tentem sites específicos, né? Que ajudam, né, a desenvolver esse lado, né? Então, assim, e sempre quando tem essas notícias, obviamente, há um crescente, acontece um aqui, outro ali, um aqui, outro ali, a gente sabe que é uma bolha, e a gente não pode contribuir, né, para que essa bolha se espalhe. Então, a gente tem que combater essa bolha, né, combater essa bolha. E uma das coisas de combater essa bolha é justamente a gente tentar ajudar, propor coisas. O governo propôs algumas coisas, falou, eu vou até colocar aqui, viaturas, para contribuir para as escolas colocarem viaturas nas portas das escolas. Cada prefeitura fez, por exemplo, se eu não me engano, a própria prefeitura aí de São Bernardo do Campo propôs colocar mais GCM. Algumas questões são extremamente, digamos, paliativas, né? Paliativas. Outras têm realmente condições da gente, digamos, trabalhar melhor, né? Mas me preocupa mais isso aqui, é a forma com que os jovens estão emergindo e entrando nesses fóruns anônimos, né? Onde esses tipos de informação que você falou aí, Lu, são espalhadas, né? E aí cria uma emoção, um sentimento coletivo destrutivo muito grande. Então a gente tem que tomar um cuidado
um outro olhar para a questão da violência nas escolas, né? Muito bem. Então, assim, então o prefeito colocou lá de São Bernardo, nas escolas das prefeituras, nas escolas da prefeitura, né? Não nas escolas estaduais, porque aí teria que ser a PM para fazer esse tipo de trabalho, né? Bom, vamos aqui um pouquinho respirar um pouco com a matéria do governo. A coleta de dados do Censo Demográfico registra em todo o país, até esta segunda-feira, 1.652.876 pessoas indígenas. Segundo o IBGE, o número preliminar da população indígena ainda vai passar por tratamento estatístico e pode aumentar nos resultados definitivos que serão divulgados na primeira semana de maio. A coleta já foi concluída na terra indígena Yanomami, localizada em parte dos estados de Roraima e Amazonas, totalizando mais de 27 mil pessoas indígenas. O número inclui 5.600 indígenas recenseados em áreas mais remotas, com apoio de agentes e helicópteros da Polícia Rodoviária Federal. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Muito bem, nós vamos entrar agora no famoso Abril Indígena. Então, inclusive no Vitrine de Giba, a partir de quinta-feira, na próxima quinta-feira, dia 13, nós sempre vamos falar nesse e nos outros 2 giros de abril, nós vamos falar um pouco sobre o Abril Indígena. Então, fiquem espertos aí, atento, né, ao Abril Indígena. É importante, nós vamos fazer alguma pauta. Então, está iniciando agora toda essa polêmica, toda essa questão de discutir os nossos povos originários. Muito bem, obrigado, Lu, pela informação aí da questão da Prefeitura de São Bernardo do Campo sobre isso. Eu meti o pau na Prefeitura de São Bernardo do Campo no começo, por conta de não atender lá os servidores públicos no começo, deixou 3 dias lá, 4 dias sem negociação, mas agora eu estou elogiando pelo fato de ter tomado uma ação rápida sobre esse assunto, tá bom? A Matilda está aqui na minha orelha falando para eu mudar de assunto rapidamente, tá? E dar uma respirada, aquela respiradinha, só foi a matérias bravas, para a gente falar um pouco de esporte, né? Porque fui cobrado que eu não falo muito de esporte aqui, então vou dar uma geral só nos campeonatos estaduais que tiveram, praticamente estão fechando aí, né? Primeiro foi o Carioca, aí tá do jornal, Flu aplica chocolate de Páscoa no Fla e é bicampeão carioca. Bom, 4-1 no Maracanã, golaço de Marcelo e grito de olé da torcida. O Fluminense se recuperou da derrota por 2-0 no primeiro jogo da final contra o Flamengo e ficou com o título do Campeonato Carioca. Então o Flu, que todo mundo já imaginava que estava derrotado por ter perdido de 2-0 no primeiro jogo, deu a volta por cima o time dirigido pelo seu Fernando Diniz, aquele tanto São Paulo quanto o Santos fez o favor de mandar embora, né? E aí, um destaque para a estreia daquele cracaço chamado Marcelo, né? Que entrou com tudo, mostrando por que ele é o cara da seleção, é o cara que jogou tantos anos na Europa num nível muito grande. Lógico que já não está mais no mesmo nível, mas mesmo assim mostrou um futebol brilhante. E parabéns ao Fernando Diniz pelo seu primeiro campeonato, né? Parabéns. Lá em Minas Gerais, o Atlético Mineiro, com gols de Hulk, e graças principalmente ao Hulk, sagrou-se campeão novamente do Mineiro, né? Em cima do América. Mas está uma crise lá com seu técnico, o técnico Colbert, tá? Então, tá bom, mas não tá no Atlético Mineiro, né? E aqui em São Paulo não deu pro Água Santa da nossa querida cidade de Diadema. Após perder o primeiro jogo para o Água Santa, o Alviverde Palmeiras
afastou a zebra e se tornou o bicampeão paulista. O Gabriel Menino foi o destaque com 2 gols. 2 gols. Então o Palmeiras levou a taça de virada com 4 gols, com 4-0. Né? Deu também o seu chocolate 4-0 em cima do Água Santa. Mostrou a sua superioridade de sempre e merecida. Esses são os 3. Eu queria fazer destaque ao Fortaleza campeão cearense, e ao Grêmio porto-alegrense, campeão do Gaúcho, Campeonato Gaúcho. Ó, beleza? A esses daí. Se tiverem mais destaque de outros campeões, pode enviar, que a gente coloca aqui no Olhar Vitrine. Certo? Olha, vocês já foram para o Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro tem o aeroporto do Galeão e o aeroporto Santos Dumont. A grande polêmica dessa semana é o seguinte: o Galeão é um aeroporto enorme, super moderno, grandioso, mas que está assim praticamente fechado, né? Pouquíssimos voos, e tudo está no Santos Dumont, que é um aeroporto pequeno. Quem vê, foi lá, conhece, sabe como que é, bem pequeno, está super lotado de voos. Então está lá uma polêmica entre o governo do estado e o governo federal para que o Galeão não seja destruído, para que alguns mais voos vão para o Galeão, que vai ajudar aquela região da Baixada ali de Resende, aquele trecho todinho ali da Baixada do Rio de Janeiro, né? Uma grande polêmica que eu acho que quem conhece sabe que é complicadíssimo, tá? Por que eu dei isso antes de dar uma matéria sobre privatização? Porque em alguns casos, a maioria dos nossos aeroportos foram privatizados ou foram dados à concessão. O aeroporto de Santos Dumont foi concedido, é uma concessão. E lá se privilegiou tudo lá para essa concessão não perder. Eu vi uma opinião, não me lembro de quem agora, infelizmente, muito sensata, dizendo que o processo devia ser sido dos dois, o mesmo ganhador, porque daí ele saberia como trabalhar esses 2 aeroportos de uma forma mais equilibrada, né, com os voos equilibrados nos 2 aeroportos. Fica aí a dica para essa questão. Mas vou entrar agora na questão da privatização. A Datafolha, o Instituto de Pesquisa da Folha de São Paulo, fez uma pesquisa sobre a questão da privatização e detectou lá, segundo ela, que a maioria dos paulistas é contra privatizar a Sabesp. E depois diz assim um adendo: apesar da discordância, que 43% dos moradores do estado afirma que o serviço de água e esgoto seria melhor se a empresa fosse privada. Lógico. Também a gente lê o seguinte, é que o serviço da Sabesp é bom, mas também não é muito bom. Não sei se você tem, ou seja, é um serviço regular. A gente sabe que falta saneamento básico, principalmente, né? Em boa parte do estado. Acontece que é uma pressão muito grande, porque esse governo quer privatizar, é uma pressão muito grande. A gente vai ter uma batalha aí durante algum tempo sobre essa questão da privatização da água. Vai ser casos aqui de debates no canal Vitrine do Giba que nós vamos preparar sobre a questão da privatização da água. Privatizar a Sabesp significa privatizar a água, né, o consumo de água, tá? A distribuição da água no estado. Então é uma questão polêmica. Há um auê da grande imprensa, se vocês leem os grandes jornais, de que a privatização acelere, que seja privatizado mesmo. Mas é uma questão que a gente tem prós e contras e nós precisamos detectar esses prós e contras. Por exemplo, em São Paulo, estava muito ruim, né? Privatizou, mas o serviço funerário, aí subiu o dobro do preço para se enterrar um ente querido. Tá?
Então, é muito complicado. Aqui a Lu está perguntando qual é o meu time do coração. Não, olha, não é uma grande pergunta para se fazer, mas eu vou falar no giro da vitrine da próxima quinta-feira. Eu falarei, porque está próximo de uma data especial do clube, e eu falarei sobre o meu clube na quinta-feira. Aguarde lá quinta-feira. Bebendo uma linha aqui, vamos lá, né? Seguindo, e a hora passa, né? E a gente ainda tem aqui para falar algumas coisas sobre Lula. Lula acabou de ir para a China, o presidente, depois de 14 anos, na busca de equilíbrios entre os interesses brasileiros e as ambições globais de ambos, tanto da China como do Brasil. Nessa semana teremos bastante desdobramento sobre isso, tá? Então teremos notícia. Então no próximo Olhar Vitrine nós vamos falar sobre o que significou essa visita de Lula à China, tá? Ele iria fazer essa viagem antes de ter tido um problema de saúde, e eu falei aqui no Olhar Vitrine, né, da viagem dele, que é a força de viagem, nós comentamos, mas aí ele teve que abortar essa viagem para um próximo período, que se deu justamente quando hoje dá os 100 dias do governo Lula, né? 100 dias. A gente goste ou não, a gente tem que dar isso, porque isso é a matéria da semana. Então, Lula chega aos 100 dias com muitos desafios, segundo o Estado de Minas. O presidente recuperou programas sociais, mas ainda não deu identidade ao seu terceiro mandato. Aliás, a questão da identidade ao seu terceiro mandato é uma pauta em quase todos os jornais. O governo Lula não tem uma identidade nesse terceiro governo, como teve nos outros dois. O petista tem que fazer a economia crescer, mas controlando os gastos públicos, segundo o jornal Estado de Minas. O Estado de São Paulo diz o seguinte: 100 dias mostram o governo Lula preso à bolha e programas reciclados. Lula tenta iniciar uma nova fase de gestão, tendo o Estado como seu articulador, né, como seu indutor do desenvolvimento. Então é isso, gente. Segundo os jornais, Lula completa 100 dias, é cobrado por uma marca de governo, é cobrado por mais rapidez. Os aliados se queixam de entraves para projetos, né? A gestão pisa na questão de que o país está sendo reconstruído após a era Bolsonaro, então o que não dá para fazer é porque teve que reconstruir as coisas, né, do passado. Então são 3 meses ainda muito, vamos dizer, que realmente não dá para se ter uma grande marca, dizer assim, teve o seguinte, foi a recuperação de alguns projetos sociais, Minha Casa Minha Vida, entre outros, e investimento em áreas sociais que estavam abandonadas, né? Então, eu acredito que esses 100 dias o governo vai investir mais na questão da educação, na questão da saúde, mas ainda são promessas, né? Promessas complicadíssimas de se cumprir, né? A gente sabe muito bem disso. Mas, quem sabe, né, isso melhore, tá? Olha, ainda nessa questão de 100 dias, a gente fez um debate aqui no canal Vitrine do Giba, que é super legal, um pouquinho antes, né? Então vocês vão lá, conferem um debate muito legal, pesquisem aí no canal Vitrine do Giba, um debate com a professora Vera Chaia, com o Rodrigo Ratier, professor Rodrigo Ratier, o professor Rodrigo Carvalho, o professor Cláudio Novaes,
Muito legal, muito bacana, vale a pena vocês assistirem esse bate-papo, tá? Vale a pena mesmo, vale a pena mesmo. Vão dar um respiro e vão ver, voltar um assunto atrás, uma matéria sobre economia, matéria sobre Haddad. Depois de apresentar o projeto de lei com novas regras fiscais para o país na semana passada, agora o governo deve detalhar em breve como pretende aumentar a arrecadação. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma das soluções é enquadrar empresas internacionais de varejo que não estão pagando os impostos devidos. O problema todo é o contrabando, entendeu? O comércio eletrônico faz bem para o país, estimula a concorrência. O que nós temos que coibir é o contrabando, porque está prejudicando muito as empresas brasileiras que pagam impostos. Todas as empresas podem operar no Brasil. O que elas não podem é fazer uma concorrência desleal com quem está pagando imposto aqui. Segundo o Fernando Haddad, o governo pode arrecadar algo entre 7 e 8 bilhões de reais com o combate ao que ele chamou de contrabando. Da Rádio Nacional em Brasília, Jackson II. Muito bem, olha aí, o Haddad querendo fazer um cerco aí às questões do contrabando, né? Um tema polêmico. Olha, tecnologia é o assunto. Baixando aqui a musiquinha tecnologia no vitrine do Giba. Parem as máquinas. Avanço da inteligência artificial preocupa empresas e governos, gera forte reação da sociedade e desafia pesquisadores a encontrar novas formas de controle da tecnologia. O problema trata-se de um movimento irreversível, segundo a revista Veja dessa semana, que é essa questão do desenvolvimento dos chats, etc., né? Que fez com que todo mundo parasse para discutir essa questão com um outro olhar, né? Um olhar mais atento ao desenvolvimento da economia, da tecnologia como um todo. Olha, a gente aqui, infelizmente, hoje o Cris está viajando, mas o Cris estreando quadros do Vitrinalta, tem posições muito interessantes sobre esse assunto, né? A gente andou conversando. Realmente é um momento de dar uma parada, uma reflexão sobre os conflitos éticos, né, do desenvolvimento tecnológico. Mas ele é necessário e a gente vai ter que trabalhar e enfrentar esse desenvolvimento, porque ele faz parte da nossa vida. A nossa vida sempre foi o desenvolvimento da tecnologia. A vida da sociedade é esse desenvolvimento constante, né, constante da tecnologia. E aí, nós estamos aqui no mundo de tecnologia. A Giba está aqui hoje no mundo da tecnologia. Você que está nos assistindo está vivendo no mundo da tecnologia, do seu desenvolvimento tecnológico. Então, é importante que a tecnologia continue, mas a gente tem que ter os nossos pequenos, mínimos cuidados, né, com isso. Então, a gente tem que estar sempre bem atento, sempre bem... E a gente espera que essa tecnologia venha para nos ajudar, e não para nos complicar muito mais, né? Sirva para a gente se desenvolver mais, para nos garantir mais liberdade, né? Em todos os aspectos da vida, na saúde, no lazer, na cultura, no trabalho, certo? Lógico, mexe com questão de emprego, postos de emprego, em tudo. Desde o início da Revolução Industrial nós enfrentamos, né? Quando começou a Revolução Industrial também, quem estuda história vê lá os movimentos cartistas que quebravam as máquinas, que atacavam as indústrias. Faz parte do processo do desenvolvimento da sociedade, né? Então a gente tem que
estar sempre atento a isso. Olha, aqui é um videocast, mas está com uma foto interessante que eu coloquei para quem estiver assistindo, né? Uma pessoa enfrentando aí um problema sério, que são as chuvas no norte e nordeste, que continuam. A gente pensou que teria parado, mas essa semana ela esteve atenta, e até ontem teve muitos casos de enchente, principalmente no Ceará, tá? Então, as chuvas em março teve o maior volume de precipitações na região em 15 anos. E após a enchente, o que acontece? Você tem aqueles cenários de devastação, né? Que é muito triste de ver, e o desabastecimento de água, porque a água fica suja, e tem todos os problemas na distribuição, no abastecimento de água. Então, chove tanto e você acaba ficando sem água. Que tristeza, né? Chove e você fica sem água. O que é isso? Vamos bater na tecla de novo, né? Desequilíbrio ambiental. Desequilíbrio ambiental. Tudo que os especialistas já falaram sobre a gente, quase tudo, está sendo provado atualmente. Chove em lugares onde nunca choveu, em um volume muito grande. Você tem... Felizmente, por enquanto, nós não estamos tendo aquilo que muitos outros países enfrentam em grande escala, que é a questão dos terremotos. Mas até quando? Quer saber? Até quando? O que vem da água, a gente já está começando a enfrentar. Vendavais fortes, nós já estamos começando a enfrentar. Então, é uma questão para a gente parar um pouquinho e ver onde nós estamos, a sociedade em geral, errando na questão da relação com o meio ambiente, com o clima. Isso é fatal. Muito bem, gente. Olha, vocês que nos acompanham, mais uma vez, eu digo, entre lá no canal Vitrine do Giba, mande sua contribuição, mande a sua opinião. Esse programa só funciona se tiver a participação de vocês. 94591-1084 é o Giba Zap para todo o canal Vitrine do Giba. E quem quiser mandar o e-mail, o e-mail é vitrinedogiba@gmail.com, aquele que gosta de mandar as coisas por e-mail, né? Mas o mais importante é que você participe depois que você estiver assistindo aí, escrevendo seus comentários, onde você estiver. Agora até o Spotify lá tem um item para comentários, para você emitir a sua opinião, né? As redes todas estão se desenvolvendo e esse programa estará lá também depois para você assistir, né? Então, contribui aí, faça a sua participação. A gente agradece muito. Vou colocar um vídeo que é um áudio sobre mulheres, que foi julgada pelo governo, e que é muito importante porque trata-se de proteção, né? Proteção às mulheres é muito importante. É um vídeo institucional. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. Muito bem. Aqui a gente também digamos, adepto de todo esse tipo de combate, né? Não só fake news, mas também combate à violência. E lembrando que também a gente vai falar na próxima semana, que a próxima semana é no dia 19, como a Lu colocou aqui, dia do Índio. No próximo Olhar da Vitrine, nós estaremos falando também aqui no Olhar da Vitrine sobre o Abril Indígena também, no dia
da semana, na semana do índio, né? Dia 19, não é na segunda-feira, que eu me lembre, mas que seria o próximo olhar, tá bom? Ó, tem mais uma coisinha que eu quero falar antes de acabar o programa de hoje, que ainda é referente à privatização, que foi notícia essa semana. O governo Lula barrou a privatização dos Correios, da Empresa Brasileira de Comunicação, do Serviço de Processamento CEPRO e do Dataprev, entre outras, né? Algumas empresas que ele considera essencial e que não quer privatizar. Isso gerou, em parte, o pessoal que é a favor da privatização total de tudo ficou, principalmente em seus editoriais, uma revolta grande. Mas isso já era esperado do governo Lula em barrar a privatização dessas empresas, né? Então, por exemplo, a CEITEC, a Conab, teve várias aí que não vai ser privatizada mais, tá? Então, é uma nova realidade. Há uma outra mudança que o governo quer fazer, que vai estar gerando polêmica, é na mudança do marco, que envolve também a privatização da questão da água, que é o marco regulatório da água, né? O Lira já disse que não vai mexer, então já vai ser o primeiro embate entre o governo e o Lira, vai ser na questão do marco do saneamento básico. Então teremos polêmicas muitas aí pela frente ainda. A nossa ringue está apenas começando. Teremos muito, mas muito para comentar aqui no Olhar Vitrine aqui para frente. A Lu falou de futebol. Eu quero fechar com as chaves da terceira fase, certo? Da Copa do Brasil. O Botafogo de São Paulo joga contra o Santos na chave 1. Na chave 2, o Nova Iguaçu com o América Mineiro. Na chave 3, Curitiba e Sport. Na chave 4, Náutico e Atlético. Na chave 5, Atlético Mineiro. Chave 4, Náutico e Cruzeiro. E na chave 5, Atlético Mineiro e Brasil de Pelotas. Na chave 6, Volta Redonda e Bahia. Na chave 7, Ipiranga do Rio Grande do Sul, uma surpresa, esse time está jogando bastante, contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Na chave 8, ABC e Grêmio Porto-Alegrense. Tá? Na chave 9, Maringá do Paraná e o Flamengo. Vai pegar bala. Chave 10, São Paulo e Ituano. Olha o São Paulo aí pegando time difícil já. Na chave 11, o Fluminense pega o Paysandu, o grande Paysandu do Parada, né? Grande Paysandu. E por falar time da mesma região, o Remo pega o Corinthians, na chave 12. Na chave 13, o Internacional pega o CSA das Alagoas. Na chave 14, o Fortaleza enfrenta o Águia de Marabá. Na chave 15, o CRB de Alagoas enfrenta o Atlético Paranaense. E fechando a chave, o Tombense lá das Minas Gerais enfrenta o Palmeiras. Então, assim, todo time que eu falei pela segunda vez, né, vão decidir em casa. Então, Santos, América Mineiro, Sport, Cruzeiro, Brasil de Pelotas, Bahia, Botafogo, Grêmio, Palmeiras, Atlético Paranaense, Água de Marabá, CSA, Corinthians, Paysandu, Ituano e Flamengo decidirão os jogos em casa. São 2 fases agora, são 2 jogos. Então, vai ter o joguinho em casa para defender. Tem alguns timinhos aí que a gente já pode até contar que passam fácil pela fase seguinte, né? Muito bem. Olha, o time do Giga está aí nesse grupo aí, viu? Tá aí nesse grupo, o time do Giga. Muito bem, pessoal. Eu agradeço
a participação de vocês. A proposta desse videocast é de 1 horinha, às vezes a gente passa um pouquinho, tal, é de 1 hora, comentando rapidamente. Acumulou algumas coisas, por isso que eu não tive condições de me aprofundar muito, porque foram 2 semanas, né, de noticiário, que eu tive que condensar aqui os principais, mas na próxima semana será mais curto, então temos condições de, da notícia de hoje até a próxima segunda-feira, a gente comentar com maior precisão, com maior detalhe e contar com a participação de vocês. Tudo isso sem o que o nosso amigo Lelé fala, sem fake news. Eita, nós, isso é fake, isso é fake, isso é fake, não pode, não pode. Certo? Aqui não terá fake news. E eu quero fechar com uma notícia triste. Quem tem acompanhado os noticiários viu que um idoso de 65 anos que estava desaparecido. Eu vou até colocar aqui como notícia de última hora. 'Um idoso de 65 anos que estava desaparecido após um barco afundar em Bertioga, aqui no litoral paulista, no litoral do estado de São Paulo, teve o corpo localizado ontem, domingo à noite, lá no Guarujá. É o corpo de Edson Yoshinaga, que estava acompanhando outros 12 tripulantes, que além dele outras duas pessoas morreram. Né? O corpo foi localizado na Prainha Branca por volta das 9h30 da noite e foi levado ao IML, na Praia Grande, onde foi reconhecido por familiares. A confirmação só ocorreu por volta das 12 horas desta segunda-feira, hoje, dia 10, quando a filha do pescador reconheceu o corpo. Após o corpo ser encontrado, o Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas e contava com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar e da Marinha. Muito bem, por que eu estou dando uma notícia dessa que é simples? Porque o Edson Yoshinaga foi meu colega de escola, um dos grandes colegas que eu tenho. Estou falando sinceramente, um dos maiores colegas que eu tive de escola. Sabe aquele colega de escola, aquele cara que vai, oitava, primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial, você sempre junto com o cara, vai na casa dele, vai com ele, conversa com ele, é o cara que está na hora do intervalo junto, né, que você está dialogando, que você troca bola com ele. E tem um caso específico que eu não vou citar aqui, mas que é relacionado ao seu irmão, que um dia eu fiquei muito abalado, né? Uma coisa que aconteceu com o irmão dele lá no passado, na época da ditadura, e que de repente eu descobri, eu fiquei conversando com ele me contou coisas muito tristes. E depois, nunca mais, né? A gente, essa coisa de estudar, né? A gente vai para outro mundo, vai para outras vidas. E vários colegas que eram de escolas, né? Muitos casos. E o Edson foi um desses, cara, que depois a gente se afastou, nunca mais tive contato. Hoje, ao ver esse nome no noticiário, na TV, eu falei, peraí, eu conheço, né? E fui investigar, e é ele mesmo, né? Ele que havia perdido a esposa já há um pouco tempo, informações, agora deixou os filhos e genros, não sei se tem netos, a quem eu sabia, a quem eu desejo, dou meus sentimentos, né? E que tenham paz e serenidade de enfrentar esse momento. O Edson vai ficar sempre guardado aqui e aqui, porque representou naquele coleguismo daqueles anos da década de 80, final da década de 70, começo da década de 80. Tá? Então eu finalizo esse programa hoje com esses meus pêsames, essa tristeza em saber que um colega de 65 anos foi embora assim, né? De uma forma que vira notícia
nos meios de comunicação, infelizmente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Lu. E seguimos em frente e contamos com vocês. Olha, aquilo lá. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, né? Mande seu e-mail, mas divulgue nosso trabalho. A gente precisa muito do apoio de vocês. Sou sincero. Para que a gente manter isso aqui, precisa do apoio de vocês. Mande a sua contribuição. Se você vê alguma notícia durante a semana, grava logo a sua opinião sobre aquela matéria. Viu, Lu? Grava aquela opinião sobre aquele assunto. A gente filtra, lógico, se de repente sai alguma coisa, não tenha medo. A gente vai publicar qualquer coisa. Qualquer coisa no sentido de dar problemas futuros para a pessoa que manda, né? Porque aí é a responsabilidade da pessoa. Mas dá a sua opinião. Mande você aí que está assistindo o vídeo, o áudio, que a gente transforma aqui e bota para todo mundo ouvir e você contribui com o nosso canal. Um abraço imenso para todo mundo, para todos vocês que nos acompanham e, obviamente, até a próxima. Até o próximo Olhar Vitrine. Tchau.